Olá pessoal, hoje trago-vos a tão esperada atualização do sistema de boxes da própria Google com este Google TV Streamer 4K. Claro que, como o nome indica, isto é um aparelho para vocês tornarem a vossa televisão inteligente e para instalarem então aplicações de streaming. E o aparelho acaba por ter um design diferente da maior parte das boxes Android que são conhecidas no mercado, TV Boxes, Box Android, Box Google TV. Portanto, isto é a solução da própria Google para vos tornar a vossa televisão inteligente com o sistema operativo deles. E como podem ver, acaba por ser um design um bocado diferente do que é habitual nas boxes, que as boxes costumam ser mais quadradas, pretas, por aí adiante, e isto acaba por ter um design mais retangular, aqui com um declive, e comparativamente com a solução que eles tinham anterior, portanto, isto vem substituir ou vem ser uma adição ao Google Chromecast com Google TV. Como podem ver, isto tinha um formato mais de dongle, vocês ligavam com este cabo diretamente à televisão, tinham o Type-C atrás para ligar a energia e ficava escondido atrás da televisão. Com esta solução, vocês já não escondem atrás da televisão, podem na mesma pousar atrás ou pousar num sítio mais escondido, mas o objetivo é ficar relativamente à vista, ou seja, se isto ficar assim na mesa, vocês nem se apercebem que isto é uma box. E eu posso dizer que eu sou muito fã de Google TV e dos aparelhos da Google. No entanto, este aparelho traz-me aqui uma sensação de a Google podia ter feito melhor. Existem aqui algumas características que para o preço, para o valor é que isto está a ser vendido, podia ter dado mais. Vamos falar aqui um bocado das características principais. Este aparelho tem um processador MediaTek cerca de 20% mais rápido que o seu antecessor. Estamos a falar de um aparelho com 4 GB de RAM e 32 GB de espaço interno e Android TV 14, ou seja, a base é Android TV 14. Comparativamente com este, temos 2 GB de RAM e 8 GB de espaço interno. Portanto, eu acho que a maior vantagem que temos neste aparelho é termos 32 GB de espaço interno e temos 4 GB de RAM, mas eu acho que hoje em dia, mesmo com 2 GB de RAM, chega perfeitamente, é só mesmo para estarmos mais preparados para o futuro. Assim temos espaço suficiente para instalarmos as aplicações que quisermos e para até colocarmos ficheiros locais, e temos na mesma RAM também suficiente para pensar no futuro, se vierem aplicações que precisem mais RAM. No entanto, como o nome indica, isto é um aparelho muito direcionado para streaming. E eu acho que a Google não se tem que preocupar com todas as utilizações que nós podemos dar ao aparelho de streaming. Ou seja, claro que nós podemos instalar aplicações oficiais, podemos instalar aplicações menos oficiais. Se vocês não querem complicar muito e só vão instalar aplicações oficiais, estamos a falar de Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Apple TV, esse tipo de aplicações em que vocês têm que pagar por um serviço, efetivamente esta box está preparada para vos dar, digamos, a melhor experiência que vocês podem ter enquanto estão a utilizar. Isto porque o aparelho suporta Dolby Vision, suporta Dolby Atmos, e isso significa que são os formatos mais utilizados nessas aplicações de streaming. Onde é que ela falha? É por isso que eu digo que a Google podia ter pensado também em quem gosta de fazer coleções locais, até pode ter as coleções locais, não estou a falar da parte ilegal, nós podemos comprar um DVD e podemos convertê-lo. Aqui falhou é porque ela suporta sem problemas os formatos de Dolby. No entanto, quando já vamos passar para DTS, para DTS HD, EMA, DTS-X, nesses formatos a box falha. Ou seja, não consegue fazer a passagem de áudio. Tem que fazer aqui a passagem de áudio estéreo. A box consegue reproduzir tudo em termos de formatos. Se vocês tiverem formatos locais H264, H265, 4K, 60 FPS, 24 FPS, 25 FPS, 10 bits. Ou seja, em termos de vídeo, ela consegue reproduzir tudo. Em termos de áudio, ficamos mais limitados em termos de usufruir do áudio no formato correto. É aqui que eu acho que a Google podia ter sido um bocado melhor, porque, por exemplo, temos a Nvidia Shield, que consegue fazer isso tudo. E eu estava a ver esta box um bocado como substituta da Nvidia Shield. Seria aqui algo que podia fazer frente à Nvidia Shield. Porque, em termos de preço, estamos a falar de um aparelho que custa cerca de 120 euros. E vocês têm aparelhos de 60 euros, por exemplo, este custa cerca de 60 euros, e consegue fazer praticamente o mesmo que anterior em termos do que eu estava a falar do áudio. Quais são as melhorias que vocês têm com este aparelho? Já temos Ethernet, é aqui a única interface que eu vejo como mais positivo, porque até HDMI vocês têm que ter o cabo. Ou seja, enquanto o anterior já vinha com o cabo integrado e era só ligar na televisão, neste vocês já têm que ter um cabo HDMI. Portanto, a Google está a assumir que toda a gente tem cabos HDMI em casa. Se vocês por acaso não tiverem, têm que comprar um cabo HDMI. No entanto, podiam ter posto aqui, por exemplo, portas USB, pelo menos 2 portas USB. Podiam ter posto aqui ao lado 2 portas USB. Isso já era suficiente para nós ligarmos os periféricos sem grandes problemas. Porquê? O que é que acontece neste caso? Se vocês quiserem ligar periféricos
este aparelho têm que fazer o mesmo que faziam com este. Ou seja, não tivemos uma mais-valia nesse caso. Temos de ter um hub, em que o hub liga então ao nosso aparelho, liga o hub à energia e depois, com este hub, por exemplo, eu tenho estas ligações todas e consigo ligar periféricos. Eu consegui ligar aqui pens em FAT32 e exFAT, não consegui que ele reconhecesse pens em NTFS e claro que podem depois formatar na memória interna, mas se já tem 32 GB, acho que isso já não é tão essencial. Eu estou bastante contente porque assim, eu só utilizo serviços, tenho o Plex para algumas coisas locais, mas eu só utilizo maioritariamente serviços oficiais e a utilizar Netflix, utilizar no Max e Amazon Prime e Disney Plus, que são os principais que eu utilizo, deu perfeitamente. Também para ver algum conteúdo no Kodi que eu tenha local ou no Plex, também deu perfeitamente. Para quem quer ter um aparelho que é oficial, que vai ter atualizações, que já está preparado para o futuro, que também já está preparado para a casa inteligente, vocês podem utilizar o comando para depois dar comandos e tudo que tiver no vosso Google Home vai ser comandado pela box. Numa perspectiva em que vocês não querem, digamos, inventar muito, a box está muito bem conseguida, é aqui um aparelho excelente. Agora, na perspectiva de que eu sei que a maior parte das pessoas querem ter coisas oficiais, querem ter coisas que podem não ser tão oficiais, depende, se vocês querem usufruir do som com um grande sistema de som, depende dos formatos. Agora, mesmo assim, eu diria que para 90% das pessoas, esta questão que eu estou a dizer aqui do som não é significativo, porque os serviços de streaming estão sempre muito mais pensados para o 5.1 ou o Atmos neste formato de Dolby Digital. Eu só gostava, em termos de características, ter umas características de topo ainda melhores. É claro que a minha expectativa é sempre maior, não é? Sempre que sai um equipamento mais recente, eles já podiam estar-lo a preparar ainda mais para a frente e a prepará-lo para mais coisas, mas acaba-se sempre por pesar as coisas também para o preço não ser muito exagerado. Depois, também aqui há outro fator que eu acho que é positivo, que tivemos aqui um upgrade comparativamente com o aparelho anterior. Em relação então ao comando, eu acho que o comando sendo um bocado maior é mais fácil de encontrar se ficar perdido. Em vez de termos as teclas aqui de lado para o volume, já passamos a ter tudo à frente. E aqui uma diferença maior então do comando anterior para o mais recente, é que o mais recente já tem uma coluna integrada e vocês, por exemplo, podem comandar a vossa box com o comando da televisão e se por acaso perderem o comando da box, podem ir às definições da box e podem depois localizar o comando. Por exemplo, aqui há algumas coisas que podiam também ser melhores, falando já de outras soluções no mercado. O comando podia ser retroiluminado, coisa que não é, que é sempre útil para quando estamos a utilizar em ambientes mais escuros. Mas isto são sempre pequenos fatores que, como eu já estou habituado a testar muita coisa, vejo que algumas marcas fazem melhor, outras fazem pior, mas termos esta box com o suporte todo para os áudios, termos um comando retroiluminado, seria excelente. Aqui em termos de software, temos então o Android TV 14, já consegue fazer o Auto Frame Rate Switch, isso significa que se vocês estiverem a ver conteúdo em 24 FPS, ele troca a vossa televisão para 24 Hz para ficarem com uma imagem muito mais fluida. O mesmo acontece com 25 ou com 30, trocar a televisão para 60. Portanto, ele já consegue fazer este switch automático, se as aplicações suportarem. E isso é muito bom, porque pelo menos para quem gosta destas coisas, de ter a imagem o melhor possível, também é uma das melhores coisas que se pode ter numa box. São poucas as que fazem, agora em princípio já é uma coisa nativa da Android TV 14. Em termos de fluidez, em termos de utilização, eu não tenho mesmo nenhuma razão de queixa. Claro que o interface gráfico de Google TV não é tão parametrizável como o Android TV, é uma questão de gosto, eu já me habituei, não vejo aqui nenhum problema. Claro que Google TV, o interface, ainda não está tão completo como, por exemplo, quem utiliza noutros países em que já tem o interface desbloqueado na totalidade, em que já aparece uma aba com sugestões, e já aparece ali um interface ligeiramente diferente. Mesmo assim, para uma utilização simples, é uma interface que eu acho que é fácil de perceber. Nós ficamos ali com uma zona central para aceder às aplicações, temos algumas zonas dinâmicas que mostram já conteúdo das próprias aplicações e temos uma zona onde podemos agregar tudo. Portanto, em termos de utilização, não tenho assim nenhuma razão de queixa. Os 4 GB de RAM e os 32 GB de espaço interno fazem a diferença para tornar também o equipamento bastante fluido. A atualização também do próprio processador também nota-se que faz com que ele seja mais fluido que o próprio aparelho anterior. Eu estava com um hype muito grande a pensar que isto era uma concorrência direta à Nvidia Shield, porque a Nvidia Shield é dos aparelhos, digamos, mais potentes do mercado e que consegue fazer
mais coisas, mas também mais caro. Aqui passamos então de um aparelho de 60 euros, o Chromecast anterior, para um aparelho de 120 euros, em que temos upgrade à RAM e temos upgrade ao espaço interno e ao processador. O resto fica mais ou menos igual. Aqui há algumas melhorias em termos de já podemos ligar o cabo de Ethernet diretamente, para quem quiser, mas por exemplo continuamos a não conseguir ligar periféricos. A Google pensou mesmo nisto num aparelho de streaming, ou seja, isto é para vocês colocarem as vossas aplicações de streaming e verem tudo através da internet ou através da Ethernet. Dentro da caixa vem então o cabo e o transformador para ligar a energia, vem o comando e as pilhas, vem então o nosso TV Streamer. Portanto, pessoal, acho que assim de uma forma muito simples está tudo dito. Eu estou bastante contente com o aparelho, vai passar a ser o aparelho que eu vou utilizar ali na sala para quando quero aceder a algumas aplicações que não existam na televisão. Eu estou sempre entusiasmado a ver equipamentos deste género. Claro, como já vi muitas coisas, consigo ver o que é que algumas marcas fazem melhores e o que outras fazem piores. Agora, o que vocês podem ter certeza é que se querem uma box certificada, uma box descomplicada e que de certeza que se vocês não são de inventar muito e querem instalar algumas aplicações oficiais e algumas menos oficiais, mas vão fazer uma utilização que não querem muitas complicações, isto poderá ser uma box para vocês. O único defeito é que comparativamente com o Chromecast anterior custa o dobro, estamos a falar de 120 euros. Para 120 euros eu estava à espera de mais. Por exemplo, se este aparelho estivesse à venda por 70, 80 euros no máximo, acho que era excelente, tendo em conta as características. 120, eu estava à espera um bocadinho mais. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado aqui da minha opinião. Já sabem, como sempre, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. O link para poderem comprar o aparelho também está na descrição, se quiserem ajudar aqui o canal. E vemos no próximo vídeo.